Olá, povo de Deus. É motivo de muita alegria e também um grande privilégio comemorar mais um aniversário da primeira Igreja Batista no Parque Cocaia, o 44º aniversário. É uma história linda aqui neste bairro, uma história escrita com lágrimas, suor, esforço, mas acima de tudo, o Senhor tem nos abençoado neste lugar. E apesar de tudo que está acontecendo no nosso país, nós queremos comemorar e queremos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração pedindo a direção do Senhor para esse culto. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de pertencer a esta igreja, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer por nós. Cuida nesse momento do teu povo. E nós queremos comemorar com alegria mais esse aniversário da igreja. Abençoa no decorrer desse culto com a equipe de louvor que vai estar ministrando louvor, que esse louvor chegue até a presença do Senhor com um aroma suave. Depois, o pastor Josival vai estar trazendo a mensagem. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Senhor.
Olá, irmãos, bom estar com vocês novamente. É uma pena que não presencialmente, eu não sei você ou vocês, mas eu estou ansioso para o dia em que a gente volte a realizar nossos cultos presenciais, né? Nós somos um povo que gosta de abraçar, de sorrir, de nos cumprimentar. Então estou com muita saudade dos nossos cultos, né? Eu estou chegando aqui agora em São Paulo. Eu estava morando na cidade de Sorocaba e estava congregando com os irmãos lá da Igreja Batista Nova Vida. E foi bem triste. Foi bem triste quando o pastor João Caetano, naquela quarta-feira, culto de oração, e ele nos deu o aviso, né, que no próximo domingo, então a gente já não teria mais os nossos cultos presenciais. Eu creio que também o pastor Silvio, quando orientou a igreja e obedecendo às autoridades, deu a notícias, também a tristeza de vocês deve ter sido a mesma, né? Mas graças a Deus que temos a tecnologia, né? Devemos agradecer ao Senhor a capacidade que Ele deu aos homens de modernizar, da ciência, do conhecimento, como Daniel 9 diz, crescer, e temos esse recurso aí para fazermos os nossos cultos online. Gostaria de conversar com os irmãos a respeito de um assunto de extrema importância, que é a atividade da igreja em tempos de crise. A atividade da igreja em tempos de crise. Eu vou usar um texto introdutório e depois nós vamos para aquele texto que passaremos a discutir, a aprender, a analisar com a ajuda do Espírito Santo. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo bem que o Senhor tem nos feito e também pela sua misericórdia em nos permitir ter vida a cada dia. Mas agradecemos principalmente pela salvação em Jesus Cristo. Também, ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor pela família do irmão Lucas Jorge, esses irmãos, os dois que estão com essa suspeita de corona, que o Senhor venha colocar suas mãos sobre a vida deles. Nós esperamos, ó Deus, e confiamos no milagre que o Senhor pode realizar. Nos ajuda neste culto online a estarmos aprendendo um pouco e instruindo o seu povo nos caminhos do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Então eu vou ler com um texto aqui, irmãos, do Evangelho de Lucas, como introdução. Essa mensagem eu fiz apenas uma introdução lá na cidade de Sorocaba, e eu gostaria de continuar ela aqui, porque é de extrema importância, né? Esse texto que eu vou ler, que está em Lucas capítulo 21, também se encontra em Mateus 24, também se encontra em Marcos capítulo 13. Mas o Evangelho de Lucas, como Lucas era um médico, assim chamado por Paulo, o médico amado, ele nos traz certos detalhes que os outros evangelhos não narram, né? Os evangelhos estão aí, um apoiando o outro, trazendo detalhes, trazendo mais aspectos que às vezes um não observou, o outro observou, e o Espírito Santo dirigiu esses homens a registrarem todos esses lados que cada um observou. Então, Lucas capítulo 21, se você vai abrir sua Bíblia, ou se apenas vai acompanhar, não tem problema. Lucas capítulo 21, a partir do verso 5, diz assim a palavra do nosso Deus. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para que não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Versículo 19 nos diz, versículo 10, então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes,
em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão a vós e vos perseguirão. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Irmãos, a gente sabe que está todo mundo se perguntando, será este o fim do mundo? Será este o fim dos tempos? E todas as vezes que acontece aí uma calamidade na humanidade, o ser humano ele fica preocupado. Aqueles que já têm Jesus Cristo como Salvador, logicamente, até é um pouco de esperança aumentada, apesar do sofrimento, porque vê ali uma luz como se estivesse cumprindo as profecias da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo em meio a mortes, perdas de amigos, de queridos, de parentes, há no fim do túnel uma esperança de será agora o tempo onde o Senhor nos arrebatará e nos levar para o céu. E de fato, vários acontecimentos na história da humanidade já aconteceram, né? Já ocorreram aí. Várias pragas, várias pestes, fomes, guerras, agora o coronavírus. Mas eu gostaria de citar em especial um evento que aconteceu nos idos de 1914 até 1918, chamado de gripe espanhola. Eu fui assistir alguns documentários a respeito dessa doença tão terrível, também como o coronavírus provocado com uma gripe, né? É um vírus letal, extremamente ofensivo, que em pouco tempo toma os seus pulmões. Vocês têm acompanhado aí na mídia como são os sintomas dele, mas que também é o mesmo vírus, com apenas uma modificação genética da gripe. E a gripe espanhola também não foi diferente. Foi uma gripe agressiva, só que um detalhe, naquela época, 1918, a ciência ainda não estava tão avançada como nos dias de hoje. E por causa disso, pegando todos os países aí de surpresa, em plena guerra, choque-se você, mas a informação é de que cerca de 80 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola. É triste esse dado. De 50, é o que os documentários afirmam, de 50 a 100 milhões. Então eles ficam aí nesse meio termo, 70, 80 milhões de pessoas, porque naquela época, logicamente, não tinha a mídia, né? Hoje, morre-se uma pessoa, já entra na estatística, mais uma pessoa morreu. Naquela época, não. Só se sabia das suas redondezas. Mas com o passar de toda a situação, as notícias que chegavam de países um com o outro, era que todos os lugares estavam sendo afetados. Com o corona não está sendo diferente. Mas o que fazer? O que fazer numa situação como essa? Se desesperar? Entrar em desespero e perder a esperança? Não. Tanto para nós que já conhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, como para aqueles que ainda não o conhecem, é o momento de uma ação. Ação por parte da igreja em cumprir o seu papel, em alcançar aquelas almas, aquelas pessoas que ainda não têm esperança, e transmitir que a vida, a minha vida, a sua vida, a vida deles, não consiste apenas em ficar aqui. No mais tardar, a Bíblia nos ensina que, em Salmo 90, versículo 10, que o homem vai viver aí seus 70 anos, aqueles que possuem a robustez, né, ser forte, vai chegar a seus 80 e 90, mas os melhores desses dias são canseira e infame. Mas a gente tem uma tarefa. Em meio a tanta turbulência, a gente tem que fazer uma pergunta. O que vai mudar na minha e na sua vida quando passar essa tempestade? Não sabemos ainda se é o fim. Não sabemos se a igreja ainda vai permanecer por 10, 20, 30 anos. Não sabemos se de fato hoje, amanhã, ou no final, no começo da semana, ou quem sabe qualquer dia próximo, Jesus Cristo voltará para arrebatar o seu povo. Não sabemos. O que de fato sabemos é que estamos vivendo dia após dia. Como a própria palavra de Deus nos diz, basta o seu mal a cada dia, ou basta a cada dia o seu próprio mal.
Então, o que vamos fazer depois que passar tudo isso? O que vai mudar na minha vida como parte integrante do povo de Deus? O que de fato vai acontecer com as minhas atitudes? A gente tem visto que em meio a essa pandemia, duas atitudes têm se levantado, têm se mostrado, têm sido reveladas do caráter do ser humano. Uma é louvável, que é a misericórdia, a bondade, o amor. A gente tem visto aí, né, vários setores da sociedade ajudando-se uns aos outros. Igrejas, sociedades filantrópicas, né, e outras estão se ajudando, distribuição de cesta básica, remédio. Pessoas estão mostrando que de fato o caráter de Deus, da bondade, da misericórdia, está dentro do homem. E isso é louvável. A gente tem visto isso. Vários e vários setores da sociedade. Mas o outro lado que se manifesta, infelizmente, do caráter humano, é triste de ver. A gente tem visto pessoas que estão se aproveitando dessa pandemia para lucrar desonestamente. Pessoas que têm aumentado os preços dos alimentos, políticos e governantes que compram equipamentos superfaturados. Uma tristeza, mostrando esse lado escuro do ser humano, esse lado onde não se tem misericórdia, onde não se sente amor, onde não se coloca-se no lugar do outro. E isso é triste. Felizmente nós sabemos que com Jesus Cristo não foi assim. Ele se colocou em nosso lugar. Ele sentiu as nossas dores. Ele sentiu as nossas fraquezas. Ele de fato provou aquilo que a sua criação sente todos os dias. A incapacidade de manter a vida. Nós dependemos do Senhor Jesus Cristo para manter a vida. E eu vou ler um outro texto que vai ser nosso texto base de análise, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 a 21. Depois eu vou voltar em algumas partes ali do texto de Lucas. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 a 21, vai nos dizer o seguinte: portanto, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Porém, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor de Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Indo para o versículo 17, vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis que as coisas velhas e antigas já se passaram. Tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. É interessante, irmãos, eu estou parando aqui no versículo 19, porque vejo que mais tarde nós vamos tocar no restante dos versículos. Mas o que percebemos aqui é que Deus nos dá uma oportunidade de uma nova vida. Não uma vida terrena. O Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício, Ele nos faz nascer de novo. Como Ele disse lá em João capítulo 3, conversando com Nicodemos, um sábio da lei, um homem que estava instruído no Antigo Testamento, mas agora chegando o Messias, ele vai conversar com ele, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: é necessário nascer de novo. Esse novo nascimento é uma grande e última oportunidade que o ser humano tem de viver para sempre. Sabemos que a vida eterna, ela tem dois lados, um na presença de Deus e outro fora, na condenação eterna. Então, nesse texto aqui, é a grande notícia que quando nós estamos em Cristo, nós nascemos de novo. Como se nós tivéssemos gerado novamente, e esse é o termo mais exato e mais profundo. Nós estamos agora em Cristo. Não somos apenas uma nova criatura nesse sentido, mas filhos de Deus. E agora nós temos essa nova vida diante de Deus com todas as aberturas possíveis.
O texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 16 a 16, vai nos dizer que a ajuda e a misericórdia de Deus estão disponíveis a nós todo o momento. Todo o momento. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sacerdote, aquele que se compadece das nossas dores e das nossas fraquezas. Então, nessa nova vida que esperamos alcançar ou entrar, não alcançar no sentido de boas obras, mas entrar na eternidade, no céu, nós ainda estamos aqui. Então, essa nova vida também deve ser utilizada para cá. Essa nova vida que temos deve ser uma oportunidade de estarmos mostrando a Jesus Cristo. Você viu lá em Lucas que nos versículos finais do texto vai dizer, versículo 13, é uma oportunidade de dar testemunho. É uma oportunidade em tempo de calamidade da igreja exercer o seu papel. De nós, povo de Deus, levarmos o Evangelho àqueles que são nossos parentes, amigos, vizinhos, todos aqueles que são nossos chegados. Cristo, além de ser o nosso sacerdote, o texto de Hebreu vai nos mostrar que Ele é o nosso amigo em tempos difíceis. Ele é o nosso conselheiro. Quantas vezes eu e você oramos pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda, me dá direção, tenho que fazer algo, mas me mostra a direção, reconhecendo a nossa incapacidade. Mas Cristo é o nosso rei. E como um rei, Ele manda. Como um rei, Ele dá ordem. E a ordem do Senhor Jesus Cristo é que nessa nova vida agora que temos e que ganhamos por Ele e para Ele, seja utilizada em 100%. Também, meus irmãos, é uma nova ação. É tempo de mostrarmos nova vida? Sim. Mas é tempo de mostrarmos uma nova ação. Versículo 18 e 19 deste capítulo aqui, eu vou ler novamente para você, vai dizer: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Não levando em conta os pecados dos homens. Ou seja, Deus quer salvar a todos. Eu e você temos esse ministério de reconciliação em nossas mãos. Conhecemos a Jesus Cristo. Então é tempo que eu e você possamos fazer isso. Efésios capítulo 5, versículo 1, vai nos mostrar um texto que é muito claro, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores de Deus. Eu sei que o texto ali está falando de santidade, de justiça, também fala. E a justiça de Deus, ela é para ser alcançada por todo mundo. Quantas pessoas têm sido ceifadas por essa terrível praga nesses dias? Amigos, parentes, talvez vizinhos, irmãos em Cristo, pessoas que já foram ceifadas. Nesses dias, nós tivemos a notícia, perdemos o pastor Augusto. Quem o conheceu sabe da vida daquele homem. O pastor Augusto foi acometido por esta praga e se foi. Graças ao Senhor que ele já era salvo. Ele já conhecia Jesus Cristo. Mas e aqueles que não conhecem? Como eu tenho parentes que ainda não entendem que Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. E que só Ele pode levar alguém para o céu. Então é tempo de nós imitarmos a Deus, correndo atrás daqueles que ainda não o conhecem. É Deus que vem atrás de nós. Que a palavra nos ensina que ninguém busca a Deus. E nós estamos vivendo isso. As pessoas estão presas nos seus prazeres, estão atrás das coisas momentâneas, presos nessa terra. Então, imitando a Deus, nós vamos fazer ou ter a mesma atitude que Ele tem de ir buscar, de ir chamar. E foi para isso que Ele fez com o povo dele. Efésios capítulo 5, versículo 8 também vai nos dizer que antigamente nós estávamos nas trevas, nós éramos as próprias trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Então aqui, como embaixadores de Cristo, como reconciliados, nós temos esse ministério para mostrar às pessoas. Então a gente precisa, irmãos, assumir nosso lugar. A igreja precisa realizar a sua tarefa. A igreja precisa realizar o seu papel. Também, além de uma nova vida, uma nova ação,
nós também temos uma nova missão. Versículos 19 a 21 do capítulo 5, parte B, vai dizer: e nos confiou a mensagem da reconciliação. Parte B do versículo 19, de capítulo 5 de 2 Coríntios. Versículo 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você está entendendo que Deus acabou de te chamar? Somos embaixadores. Como se Deus, o texto é muito claro, através de nós, estivesse falando, chamando as pessoas. Essa é a missão da igreja. Levar esperança, levar essa notícia, ao invés da mídia, que o tempo todo tem o prazer de dizer morreu mais um, morreu mais outro, morreu. Não dá nem mais para assistir jornal. Mas levar uma mensagem de esperança e dizer, olha, se essa vida aqui acabar, tem uma que é eterna. Existe esperança, existe salvação, existe uma luz no fim do túnel, chamada Jesus Cristo. E nós somos embaixadores. Nós somos comissionados para isso. Podemos até usar outro termo, como o versículo 18, reconciliadores. Já pensou? Eu e você sendo reconciliadores. Alguém pregou o evangelho para você. Alguém pregou o evangelho para mim. Lá em 94, alguém pregou o evangelho para mim. O evangelista Timóteo. Vai receber o galardão dele lá no céu, porque desde o dia da minha conversão até hoje, não tenho visto mais. Mas sei que na eternidade nos encontraremos. Uma nova missão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quem me conhece sabe, eu gosto demais desse texto. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez, tempo de oportunidade. A igreja tem um tempo de oportunidade. Versículo 10, vós que outrora erais, não, nem eram um povo, mas agora vocês são de Deus. Vocês que não tinham alcançado a misericórdia, agora vocês têm alcançado ela. É um ministério, é um trabalho. Aí talvez você diga, mas olha, eu não tenho tempo, duvido muito que eu e você passemos 24 horas do dia sem nos relacionarmos com outra pessoa. Parentes, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, para os jovens, colegas de faculdade, sempre nós temos oportunidade de falar de Jesus Cristo, de mostrar que há uma esperança, além desse sofrimento que as pessoas estão passando. Há uma esperança. Esse é um texto muito interessante. Versículo 21, voltando lá, de Lucas, eu disse que eu ia ler novamente, e vou. Versículo 13 de Lucas 21, irmãos, nos diz o seguinte: será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Olha como Deus, Jesus Cristo, enxerga o momento de uma crise, o momento de desespero. Ele vai dizer, será para vocês um momento de oportunidade. E note que é o contexto. Parece até que Cristo está falando dos dias de hoje. Não sabemos. Quem sabe se ele está falando de hoje, se foi uma profecia apenas para aquele tempo, uma profecia mediana, os anos de 1500, onde coisas terríveis aconteceram, com os homens conquistando outros países e dominando e colonizando. Ou quem sabe pode ser agora. Pode ser uma profecia para daqui a algum tempo. Mas pode ser para hoje. Eu gostaria de citar um teólogo para que nós possamos despertar nessa oportunidade. Nós somos igreja. Infelizmente, nós temos durante décadas e mais décadas, irmãos, transferido esse título conseguido pelo preço de sangue de Jesus Cristo de mim para o prédio. A história foi se passando e o nome igreja, que foi dado a mim e a você, a todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra, o nome igreja foi dado para nós. E na nossa negligência, no nosso parar de fazer algo, nós fomos transferindo esse nome igreja, para um prédio.
E esquecemos da primordial missão de evangelizar. Esquecemos da nossa nova vida que ganhamos. Esquecemos da ação que a igreja devia estar. E esse teólogo, o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Você vai pesquisar certamente quem foi esse homem, você vai ver que teve erros, teve pecados, se envolveu em coisas que não devia se envolver. Mas ele falou coisas interessantes. Uma delas foi: a igreja só é igreja quando o é para os de fora. Percebeu? A igreja só é igreja quando o é para os de fora. Então nós devemos ser igreja. Nós devemos fazer parte disso. Devemos, de fato, levar àqueles que estão desesperados nesse momento. Tem pessoas, irmãos, que não têm esperança que eu e você temos de estar com Jesus Cristo. Mas o Dietrich também falou uma coisa interessante. Além da igreja praticar o ser igreja, ele falou uma coisa interessante. Depois eu leio a frase, mas olha, irmãos, eu gostaria de bater mais um pouquinho rapidamente. Estamos terminando nessa tecla de fazermos o trabalho que Deus tem nos dado, mas também aproveitar a oportunidade. Nós devemos lembrar que a graça não foi de graça. A graça foi conseguida com sangue derramado na cruz. E nós devemos honrar isso. O que vai mudar na nossa vida depois que passar tudo isso? Dietrich disse uma frase interessante: a graça barata é inimiga mortal da igreja. A graça barata é inimiga mortal da igreja. Quando eu e você esquecemos de que fomos comprados por preço de sangue, sabe o que acontece? Nós estamos tornando a graça do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, a preço de banana, barata. Por isso que eu perguntei no começo: o que vai mudar na minha e na sua vida quando passar por mais essa crise? As notícias que temos, não dos jornais, mas da palavra de Deus, pelas profecias, é que vai ficar pior. Puxa, mas você disse que era uma mensagem de esperança. Sim, sim, e o é. Mas a palavra de Deus nos diz que vai ficar pior. Esse mundo não tende a ficar cada vez mais corrupto. Os homens tendem a cada vez mais se aproveitar uns dos outros. Olha a prova aí, no presente. Mas o que vai mudar quando passar tudo isso? Para alguns, nesse momento presente, a única coisa que mudou foi não ter culto. A única coisa que não mudou foi apenas não ter culto presencial. Porque o único compromisso que tinha com Deus era esse. Domingo de manhã, domingo à noite, às vezes quarta, ou talvez outra igreja tem um culto em dias diferentes. Esse era o único compromisso. E participar de um culto. Sem ler uma Bíblia, sem oração, sem evangelização, sem distribuição de um folheto. Era o único compromisso. Então a única coisa que mudou foi somente o culto presencial. Se é isso o seu caso, está na hora de pensar. Passando essa crise, mudar isso. Ser um servo. Aí eu volto atrás no que eu digo e digo assim: não é só quando passar, começar agora. Quando voltar os cultos, aí é só um complemento da sua adoração e do seu serviço ao nosso Deus. Mas para muitos, também a mesma frase. Só mudou isso, porque o resto já fazia. Tem muitos irmãos e irmãs que já fazem isso a vida inteira. Falam de Cristo, conversam com a família, conversam com os amigos, servem ao Senhor legitimamente. Não era apenas um culto. O vir para a casa do Senhor era apenas para se reunir com os irmãos, com a família de Deus, adorar junto, louvar junto. E durante a semana, continuar com a sua vida cristã, servindo ao Senhor. Então devemos pensar um pouco, irmãos. Somos igreja. E a igreja deve retomar imediatamente o seu papel. O seu papel de reconciliadora. Trazendo aqueles que estão afastados de Deus para novamente estar com Deus. O papel de embaixador. Somos embaixadores. Precisamos de fato mostrar isso para o povo. E o papel de servo. Somos servos do Rei Jesus.
E um servo, ele não fica parado. Um servo, ele está sempre servindo ao seu Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida e que esse tempo de triste crise seja um tempo de reflexão para eu e você mudar a sua vida. Deus abençoe. Até uma outra oportunidade. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh,